Bom, ok. Então, como que a gente usa isso daqui? É bem facinho. Depois que você montou, porque a parte difícil é montar as inequações, certo? É aquela parte que dói mais. Você tem que falar como que eu vou montar essa inequação, é mais, é menos, é maior, igual, é menor, igual, tem que simplificar, não tem. Então, tudo isso tem que ser pensado lá no problema. A parte da matemática aqui, do operacional mesmo ali, que você tem que fazer ali o gráfico e tudo mais, aí o programinha aqui vai fazer agora. Então, a gente está no método gráfico. Então, ele aparece simplex ou gráfico. Então, a gente está usando o método gráfico. Quantas variáveis de decisão tem o problema? Para o método gráfico, nós utilizamos duas variáveis. Então, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, se eu deixasse simplex eu escolho quantas variáveis tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daí é o próximo capítulo, nós vamos ver isso daí. Mas aqui no método gráfico, quando eu coloco, ó, método gráfico, já restringe a duas, tá? Tem que ser linear. Então, é o seu x e o seu y. Aí, quantas restrições? Aí, quando ele fala quantidade de restrições, no caso do exercício 4 aí, que eu mostrei para vocês, nós temos duas restrições. Duas. Aquelas restrições que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a zero, ele já sabe, o programa já sabe, a gente não precisa colocar elas. Então, a gente coloca as restrições do problema. Então, quantas restrições tem? Tem duas. Ok. Aí eu coloco isso aqui. Quando eu coloco continuar, aí ele abre esta paginazinha aqui já, ó, que é maximizar. Tá? Então, a gente vai maximizar o quê? E ainda eu escolho, né? Eu vou maximizar ou minimizar. No caso aqui é maximizar. Então, eu vou colocar a função objetivo. Quem que é a função objetivo? É 3x mais y. Aí vocês repararam, professor, mas não tem y. Mas ele está definindo as variáveis como x1 e x2. Então, o x1 é o x do livro aí, e o x2 é o y. Tá? Então, o x1 está sendo multiplicado por quem? Está sendo multiplicado por 3. E o x2 está sendo multiplicado por quem? Que é o y, né? Está sendo multiplicado por 1. Beleza. Então, esta é a função objetivo. Quem é a primeira restrição? A primeira restrição é 2x mais y menor ou igual a 30. Então, o x está sendo multiplicado por 2. E o x2, que é o y, está sendo multiplicado por quanto? Por 1. E tem que ser menor ou igual a 30. Ok, primeira restrição. Segunda restrição, x mais 4y menor ou igual a 40. Então, o x está sendo multiplicado por 1. O y está sendo multiplicado por 4. Lembrando o seguinte, se fosse menos, né, porque ali ó, aparece mais, né? Mas daí, se a inequação tem um sinal de menos, aí você coloca lá, por exemplo, é menos 4. Então, você consegue colocar menos 4. Ó. Você coloca lá menos 4, se fosse negativo, tá? Então, como é positivo, então eu só deixo 4 ali. 4y. E isso tem que ser menor ou igual a 40. Ok. Tá pronto. Então, o trabalho é você ler o exercício e chegar nas equações. Inequações aqui, né? Se você chegou nelas, aí aperta, ó, continuar. Pronto. O exercício está pronto. Ok? Já saiu o gráfico. E sai também os pontos, ó, os pontos aqui da região de solução, o ponto O, o ponto D, o ponto C e ponto B. Aí essa reta vermelhinha que aparece aqui é aquela reta que eu expliquei lá na aula para trás, eu expliquei assim, olha, por esse ponto existe uma infinidade de pontos que forma a reta da função objetivo. Então, essa reta vermelha, ela caracteriza a função objetivo. Então, por esta reta, passa uma equação que dá o valor de maximização. E ele destaca aqui, ó, em verdinho, ó, os que estão aqui em vermelho aqui são os pontos que não usam, ó. O ponto E não usa e o ponto A não usa, porque está fora da região de solução. Só que aparece o cálculo deles aqui, mas aparece em vermelho porque não usa. Então, esse valor ali vermelho não faz parte da solução. Os pontos aqui que ficou em branco aqui, né, clarinho aqui, são os pontos ali, o ponto o ponto C e o ponto D, que são os pontos que você calcula, mas não é a solução ótima. E o verdinho é a solução ótima, é o melhor resultado para este problema. Muito tranquilo, né?
tudo aquilo que sofre, fazendo a mão, fazendo o cálculo e tal, você coloca ali as equações, sai pronto. Alguma pergunta aí? Conseguiram fazer aí? Vocês abriram eu falo abrir o link que eu mandei? Ah, beleza. Abri o link, aí vocês tentem fazer esse daqui, ó. Vou voltar, daí eu vou pedir para vocês fazerem. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Aí, ó. Tentem fazer o 5. Aí, em vez de ser 2, né, restrições são 3. São 3 restrições. Ah, professor, mas só tem o x na primeira ali, não tem o y. Então, você multiplica lá o y, o x2 lá por 0. Na hora de colocar lá na restrição. Então, o 5, a gente também é maximização, é o método gráfico. Então, eu coloco lá gráfico. Quantas restrições? Então, no 5 tem 3 restrições. Coloco lá 3. Continuar. Aí ele já aparece os campos para serem preenchidos. É maximização, ok. Função objetivo é x mais 2y, então é 1x. Então eu coloco lá 1x mais 2y. Lembrando que o x1 é o x, o x2 é o y. Então fica o 2 ali multiplicando o x2. Nas restrições eu tenho lá x menor ou igual a 3. Então o x aparece. E como não tem número multiplicando antes dele ali, então é 1. Então é 1x. O y não aparece, né? O nosso x2 ali não vai ter. Então eu coloco o 0 multiplicando ele porque ele não aparece. E isso tem que ser menor ou igual a 3. Tá ali. Na segunda restrição, quem não aparece é o x. Aparece só o y. Então fica 0 vezes x1 e 1 vezes o x2, que é o nosso y. E isso tem que ser menor ou igual a 5. E na terceira restrição, nós temos lá 2x, então fica 2 aqui, mais 2y. Então, tá ali. E isso tem que ser menor ou igual a 12. Ok. Aí, aqui já está pronto. Escreveu a função objetivo e as restrições, só apertar o continuar, ele já faz o cálculo, aparece o gráfico, tá ali o gráfico, ó, e o resultado. As que estão em vermelho é porque não fazem parte do cálculo, são os pontos que estão aqui fora da região de solução. Os que estão aqui em branco, aqui por baixo, é porque são os pontos que estão dentro da região de solução, mas a melhor solução aparece em verdinho aqui, ó, que é o ponto E. O ponto E é o ponto lá onde passa a reta vermelha lá, que é a reta da função objetivo. Então passa nesse ponto E. É a melhor solução do problema aí para maximização. Conseguiram chegar nesse resultado? Uma boa? Beleza. Ah, então tá fácil agora, né, Jaque? Oremos! Agora vai, hein? Agora vai. Aí eu vou passar para vocês o probleminha que vocês têm que fazer e entregar. Aí vocês podem fazer por aqui. Pode tirar um print, tá? Tira um print do exercício do gráfico e da soluçãozinha aqui e já tá filé. Já consegue entregar daí o exercício resolvido. Apesar que, Odair, no celular ali, ele dá a opção de salvar também. Pode salvar ali ou você printa? É verdade, deixa eu ver aqui. Mostrar resultado da fração. Ah, não, tem, é verdade, tem aqui, ó. Não, pode salvar, isso mesmo. Eu que não. É que eu sempre uso aqui, nunca salvo e tal, mas dá para salvar. Salva e manda lá depois. Daí envia como arquivo, né? Envia como arquivo, só para registrar lá que você fez, que você conseguiu fazer. Beleza. Vamos ver se esse probleminha vai ser igual a esse 5. Vai ser bem tranquilo. Eu vou até voltar aqui.